eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Muito boa noite, nós estamos começando mais um programa CBM ao vivo e hoje o nosso programa está radical. Como você já pôde ver, começamos aqui com a música, com os integrantes dessa turma de Radical Minas. Portanto, o programa de hoje vai fazer um passeio pelos campos missionários, onde os nossos 26 radicais estão atuando. Vem com a gente, porque está começando mais um CBM ao vivo. Gente, que alegria estar aqui mais uma vez, momento de nós conectarmos os nossos corações, momento também de chamar as pessoas que você gosta para participar com a gente, então ainda dá tempo. Você que está pelo YouTube, você pode pegar esse link e compartilhar lá no grupo de WhatsApp da sua igreja, da sua família, dos seus amigos, ou mandar também individualmente, porque você vai poder acompanhar agora os Radicais Minas. Você que tem filho, você que tem gente da igreja, numa idade de 17 até 33 anos, é o momento certo para você chamar todo mundo, porque o que a gente vai ver aqui é o poder de Deus se manifestando através de jovens que amam ao Senhor Jesus. Eles começaram cantando aqui dizendo o seguinte: é por Ele que nós gastamos a nossa vida. Onde você está gastando a sua vida? Tem gente que está gastando a vida no trabalho, trabalhando demais. Tem gente que está gastando a vida em coisas erradas, nas drogas, nas bebidas, na promiscuidade. Mas nós temos uma geração de jovens saudáveis que decidiram entregar a vida para Jesus e estão gastando a sua vida naquilo que seria o melhor de tudo, ou que é o melhor de tudo, que é a presença de Deus e experimentar a manifestação do poder do nosso Senhor, que alcança vidas, e isso enche o nosso coração de alegria. Ellen, que bom recebê-la aqui. Você que é a líder do projeto Radical Minas, está cercada dos seus radicais. A Ellen é assim, ó, quando termina uma turma de radical, ela vai ficando mais tristinha, porque os radicais vão embora, ela entra naquele processo de saudade, mas aí quando ela começa já a trabalhar a próxima turma, ela fica feliz de novo. Então é natural, porque a turma dos radicais traz muita alegria para a gente e nós louvamos a Deus pela sua vida. Ellen, fala para a gente, na sua experiência, nós estamos na nossa 4ª turma, já passaram aqui dezenas de jovens. Fala um pouquinho como é que tem sido a experiência com esses jovens, esses 26, que é do Brasil, da Colômbia, do Equador e também do México. Conta pra gente. Então, boa noite, pastor. Tem sido incrível, porque a nossa turma com mais estrangeiros, né? Tem sido uma experiência muito marcante para a gente, uma experiência de crescimento para a gente, porque das primeiras turmas para cá, essa é a turma que nós temos um número maior de pessoas de fora. E isso tem nos impulsionado para mais. A gente está crescendo, a gente está entendendo mais, né, o que fazer, e Deus tem nos dado realmente uma experiência incrível aqui no nosso estado com essa turma, né, no Radical Minas, e a gente sabe que já tem mais vindo aí, né? Gente, a Ellen, que coordena esse projeto já por 4 anos, né? Sim. Ou 4 turmas, porque nós tivemos ali no período da pandemia, sim, né? Seguramos uma turma por questão de sanitária mesmo, mas a Ellen teve uma experiência, antes de começarmos o Radical aqui em Minas Gerais, ela foi radical no Haiti, através da Junta de Missões, sim, Mundiais. Uhum. E ali ela ganhou toda a experiência, ela pôde experimentar em loco o que é ser um radical, e agora, com mais experiência, ainda que jovem, mas com muita experiência, nós começamos esse projeto e tem impactado muitíssimo. Eu queria, inclusive, convidar você que está em casa, você que é um líder de uma igreja, você que é membro de uma das nossas igrejas batistas aqui em Minas Gerais, ou em alguma parte do Brasil, que você se comprometesse
a estar orando pelos nossos radicais, pelos seus familiares, pelas igrejas de origem, porque eles têm necessidade de suporte espiritual através da oração e você é o nosso convidado para isso. Bom, eu queria começar aqui com a Luciana Viana. Luciana, fala para a gente de onde você veio, qual que é a sua cidade, sua igreja e como é que tem sido participar dessa turma 4 do Radical Minas. Eu sou Luciana, sou de Betim. Sou da primeira igreja batista do bairro Cruzeiro, em Betim. Estou atuando hoje no campo de Jardim Vitória, aqui em BH. Nós estamos com diversos trabalhos, mas o principal que nós temos lá, que tem cativado toda a comunidade, é o trabalho com as crianças. Nós iniciamos com cerca de 7 crianças e hoje nós temos, em média, todas as quintas-feiras, aproximadamente 40 crianças. E não somente crianças, nós temos ali os pais dessas crianças que ficam ao redor do campo ouvindo a palavra e nosso maior objetivo é alcançar esses lares também. É interessante que esse lugar onde vocês estão atuando, o pessoal que está em casa, que não conhece, é uma comunidade muito desafiadora, onde nós temos ali uma influência muito grande do tráfico, da criminalidade, mas não obstante a isso, nós estamos com essa turma de radical fazendo um trabalho que está florescendo no coração dessas crianças. E esse trabalho com as crianças acontece aonde? Na rua ou em algum lugar específico? Como é que funciona? Esse trabalho acontece no campo da comunidade, temos uma escolinha lá aberta. É um campo de futebol? Isso, um campo de futebol lá da comunidade. Nós iniciamos sem ter o auxílio do professor. Passando cerca de um mês, mais ou menos, nós tivemos um encontro com o professor dessa escolinha e ele quem chamou a gente para estar ali presente todas as quintas, fez questão de abraçar o trabalho que nós estamos realizando. Então, todas as quintas nós nos reunimos com essas crianças e o mais interessante, que quando nós andamos pelas ruas da comunidade, essas crianças vêm até nós. Mesmo quando a gente não está com a blusa do projeto, essas crianças nos acompanham. Ou eu vou estar no campinho hoje, vocês vão estar lá, eu quero estar presente. Isso é muito cativante, porque são crianças carentes levando em consideração a comunidade que nós nos encontramos, onde existe muita promiscuidade, onde existem drogas e a gente está ali para levar uma mensagem de esperança, onde nós vemos famílias desestruturadas e nós, como radicais, estamos ali para levar essa esperança e o alento para essas famílias. Que coisa bonita, Luciana, coisa boa. A palavra de Deus chegando no coração dos pequeninos e certamente a palavra há de ser cumprida. A palavra de Deus diz, ensina o menino o caminho que deve andar. E até quando ele crescer, ele nunca mais se desviará desse caminho. E nós cremos nessa palavra. Santiago, fala para mim de onde você veio, seu país e a igreja e o campo que você está atuando aqui em Minas Gerais. Santiago Gutierrez, eu venho da Colômbia, Bogotá, Colômbia, a capital da Colômbia, e a gente está aqui trabalhando há 4 meses, né, no Santana do Paraíso, perto de Ipatinga, para as pessoas que conhecem. E tem sido uma bênção na Igreja Batista de Industrial, tem sido uma bênção o trabalho que a gente está fazendo, né, realmente Deus, né, através da gente. No princípio, a igreja simplesmente tinha uma criança, né? Acho que uma filha da uma das irmãs que a gente tem. Quando você chegou tinha uma criança? Só uma criança. E a gente começou um trabalho com as crianças, né? Lá na praça que a gente tem pertinho da igreja. Começou um trabalho todos os sábados, 4 horas, a gente tem trabalho com as crianças, a gente faz convites, a gente compartilha com as artes que a gente pode fazer. Uma hora que a gente tem com eles e tem cerca de 22 crianças. Que maravilha! Então, de uma criança, hoje são 22 crianças, de 20 a 22, onde a palavra de Deus também chega ao coração dos pequeninos. Santiago, você tem quantos anos? E tenho 21. 21 anos, veio da Colômbia para dividir a palavra de Deus aqui no Campo Mineiro. Então, você que é jovem, quem sabe Deus vai tocar no seu coração ainda essa noite para você se preparar para a turma de 2027. A Ellen já está
trabalhando sobre isso, nesse tema, e daqui a pouquinho a gente vai saber como você pode participar da turma 5 do Radical Minas. Bom, agora eu queria conversar um pouquinho com a Ana Luísa e também com o Christian, não é isso? Vocês que estão no mesmo campo. Então fala para mim, Ana Luísa, qual que é a cidade que você veio e também o campo, como é que tem sido o trabalho de vocês ali entre aquela comunidade. Boa noite, pastor. Meu nome é Ana Luísa, eu venho da cidade de Brumadinho, Minas Gerais, da Igreja Batista Memorial. A gente está ali no campo de Guarani, na Igreja Batista do bairro Guarani, fazendo muitos trabalhos, mas o trabalho que mais me impactou foi o trabalho com os jovens da igreja que estavam afastados e que hoje em dia eles participam até mesmo dos evangelismos com a gente. A gente criou o PGM Jovem, eles participam, são as pessoas que mais ajudam a gente, que um dia eles queriam desistir realmente do ministério, da igreja. E você, Christian, fala pra gente, você está no mesmo campo, né? Qual que é a sua leitura? Fala também de onde você veio antes, né? E qual tem sido a sua percepção desses 4 meses que vocês já estão ali no Guarani? Bom, eu sou Christian, da Barranquilla, Colômbia. Eu estou no campo do bairro Guarani e nós trabalhamos com, primeiramente, relacionamento. Nós estamos fazendo relacionamentos com as pessoas da comunidade e nesse relacionamento nós entramos nos comércios e falamos para a gente do comércio. A gente quer fazer devocionais com vocês e temos 3 devocionais que depois se tornaram em estudos bíblicos. E agora a gente tem estudos bíblicos com as pessoas dos comércios, perto da igreja. Tem sido uma bênção. Que maravilha. Gente, olha o que acontece. Quando jovens que amam a Jesus se dispõem a compartilhar a palavra, eles estão alcançando as crianças, até o comércio. Ou seja, as pessoas que estão ali no comércio, mas com sede da palavra de Deus. Hoje, mais cedo um pouquinho no almoço, eu estou discipulando uma pessoa e estava dividindo então a palavra de Deus e a gente percebe como que a palavra de Deus chega no coração das pessoas e transforma até mesmo o olhar, o sorriso, porque a palavra de Deus, ela é uma palavra que transforma em Jesus. E uma coisa que está me chamando a atenção é que eles chegaram aqui há um pouco mais do que 4 meses, em torno de 5 meses no total. No total, 5 meses já estão no Brasil. Sim. E eles não falavam nada de português, já estão falando português muito bem. Acho que até o final do programa, do programa Radical Minas, né? Não desse programa. Eles já vão estar cantando até o hino nacional brasileiro. Com certeza. De tanto que eles estão evoluindo na língua. Bom, e a Ângela também está conosco. A Ângela veio do Equador, não é isso? Um país belíssimo, que tem uma comida muito saborosa. Demais. Não é isso? Ângela, fala pra gente como é que tem sido, fala a sua cidade lá no Equador e como tem sido a atuação do campo que você está aqui em Minas Gerais. Ok. Hoje eu sou a Ângela, do Equador, e agora eu estou ficando em Muriaé, bairro Gaspar, na Igreja Batista do bairro Gaspar. Um bairro muito surpreendente para mim. Quando eu cheguei, eu falei, nossa, é uma favela, mas tudo o que acontece aí é muito surpreendente, ver como Deus faz as coisas o melhor. E algo que é muito mais especial que passou com minha companheira com a que eu estou trabalhando é que nós conhecemos a uma menina. Essa menina tinha depressão. Essa menina não saía de casa para nada. E quando nós chegamos, sua mãe falou, queria que nós vayamos a sua casa. Nós fomos a sua casa. E nós aí falamos um pouquinho, porque ela não falava nada. Mas aí nos convidamos com ela para sair, para ir à igreja. Não? Falava, não. Nós visitávamos a ela em sua casa, mas depois de visitar, ela accediu a ir à igreja, a ter um tempo com nós, a conversar, a jogar, e agora nós começamos a falar com ela acerca de Jesus. E isso é muito, muito surpreendente. Eu
veo como Deus está trabalhando em ela. E agora ela está sorri. E isso é uma bênção demais para mim. Que maravilha. Quantos anos tem essa moça? 23. Então, A menina. A menina, desculpa. 11 anos. 11 anos. Gente, então veja, uma menina de 11 anos de idade, tão novinha, mas já não sai de casa, em depressão. Então esses jovens chegaram com toda alegria, cheios de Jesus e começaram a visitar essa jovem em casa. E hoje então ela está se ressocializando. Por quê? Porque a companhia de jovens saudáveis e a presença de Deus é tão forte que impactou o coração dessa menina de 11 anos de idade ali no bairro Gaspar, não é isso? Pastor Silvio, o pastor daquela igreja. E eu conheço aquela igreja, ela fica realmente no pé de uma comunidade, que seria uma comunidade muito carente, também muito violenta, mas a igreja tem feito ali um trabalho notável e agora com a presença dos radicais, isso tem se potencializado. E o mais interessante é que, como são jovens, eles têm facilidade de alcançar outros jovens, porque a linguagem é a mesma linguagem. Ainda que venham de culturas diferentes, do Equador, da Colômbia, do México, mas são jovens e a linguagem é a mesma. E a gente consegue então levar a palavra de Deus ao coração daqueles jovens, daquelas crianças, mas também dos adultos. Sim. Porque também alcançamos os adultos. Bom, esse papo está muito gostoso e a gente quer saber um pouquinho mais sobre o que Deus está fazendo através dos nossos radicais. A gente vai ter uma música agora que é composta por integrantes. Aliás, essa banda é uma composição dos próprios radicais. São 26 radicais, então cada um com seus dons, talentos e Deus usando tudo isso. E eles prepararam uma música, não sei, Ellen, se essa música vai ser em português, espanhol. Os dois. Então você vai ouvir agora uma música que vai ser cantada, a mesma música, uma parte em português, outra parte em espanhol, que certamente vai edificar a sua vida. Jesus, com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus, maravilhosa graça, seu infinito amor a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. El que gobierna
mim. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, Tú eres digno, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gente, que coisa maravilhosa. Eu fico imaginando o seguinte, se eu pudesse voltar no tempo, eu seria um Radical Minas, mas eu não tenho a menor dúvida. Portanto, você que é jovem de 17 a 33 anos de idade, eu, no seu lugar, não perderia mais um minuto. E a Ellen está aqui para contar para a gente como é que vai ser a próxima turma. Quero saber, Ellen, de tudo. Conta tudo. Se já tem gente inscrita, como é que faz para se inscrever e quando começa, de fato, a experiência da 5ª turma do Radical Minas. Então vamos lá. Primeiro eu quero falar que eu tô tão feliz com esses meninos, que eles são muito lindos, né? Não dá nem vontade de deixar embora, né? Não, eles não podem ficar com a gente. Vão tomar o passaporte de todo mundo e todo mundo vai continuar aqui no Brasil. Então. E eles vão integrar a turma 5 do Radical. 5, vai ser a turma Plus do Radical. Pois é, exatamente. Bom, a turma 5 já estão com as inscrições abertas e tem que correr, porque é só até o dia 31 de agosto agora as inscrições. A faixa etária, como nós já falamos, né, 17 a 33 anos, o jovem tem que ser batista de uma igreja da Convenção Batista Mineira. Mas um detalhe, nós também abrimos vagas para jovens de outros estados, então tem que ser de igrejas batistas da Convenção do seu estado e, claro, né, dos outros países, né, que nós já temos recebido. O jovem, ele precisa ser batizado, atuante em um ministério, ele precisa ter o consentimento do seu pastor e da sua família. Como que isso chega até nós? Até com uma autorização que nós, coordenação, enviamos para o jovem que se inscreve. Esse jovem, ele precisa fazer a sua inscrição, e como ele faz a sua inscrição? Através do nosso site, radicalminas.com.br. Ali ele vai fazer a sua inscrição para estar com a gente. Vamos pedir, inclusive, Ellen, enquanto você está falando, para o pessoal da produção colocar embaixo aqui, não é isso? Sim. Porque aí você em casa já pega embaixo aqui e já vai direto para o site. Exatamente, radicalminas.com.br. E aí o jovem se inscreveu, ele vai iniciar o seu processo seletivo conosco, entrevistas, documentação, exames médicos. E aí esse menino, passando em tudo, ele está apto para iniciar o projeto o ano que vem. Menino e menina. Menino e menina. Eles vão ter um treinamento online entre janeiro e fevereiro, e no dia 1º de março todos têm que chegar aqui em Belo Horizonte. O projeto inicia 1º de março e vai até 13 de novembro. São 8 meses de projeto, 1 mês de treinamento presencial e 7 meses no campo missionário. Esses jovens que serão treinados, eles serão divididos em equipes de 5, 6 e 7 pessoas. E essas equipes, elas permanecerão na mesma igreja durante 7 meses. E o que é que eles fazem? Tudo.
eles vivem a vida da igreja, eles participam do Ministério de Louvor, do Ministério Infantil, e eles também participam do que o pastor quer realizar na comunidade local, como os meninos falaram aqui, né? Agora esses outros vão falar também. E uma coisa interessante, pastor, ouvindo os meninos aqui, que eles estão, né, trabalhando com o pastor nos projetos que o pastor deseja realizar naquela comunidade. E um detalhe importante é que os nossos 4 campos desse ano, um dos maiores focos é a evangelização de crianças. Uau. Porque nós temos visto esse movimento acontecendo, né? No Jardim Vitória, os meninos na quadra, lá em Santana do Paraíso, em Guarani também. Então, a gente está vendo isso acontecendo em Muriaé também. E o que é mais interessante é que os meninos, eles vivem dentro da comunidade. Eles moram na comunidade. Então, as pessoas, elas já conhecem, as crianças já conhecem eles. Então, através desses projetos realizados, eles se tornam conhecidos, a igreja se torna conhecida. Claro. Então, o jovem que vem para o Radical Minas hoje, ele vai ter uma nova visão missionária. Por quê? Todos nós somos cristãos e estamos nas nossas igrejas. Mas a gente está no final de semana, às vezes está num PGM, num dia de semana. Mas o Radical, eles são obreiros de tempo integral 24 horas. O Ellen, e eu tenho acompanhado esse projeto desde o início, mas eu vou falar uma coisa. Essa experiência que eu tive com eles agora lá em Juiz de Fora foi algo notável. Eu vi o coração deles servindo, a alegria, o sorriso. E o que eu recebi de palavra, de reconhecimento dos radicais, porque o espírito de serviço, que é o espírito cristão, está neles. E eles com aquele sorriso sempre constante, mostrando o perfil de um servo genuíno. E isso impactou a igreja. E eu tenho certeza que também eles nunca mais serão os mesmos. Quando voltarem para as suas... Eu fiz uma brincadeira, viu, gente? Eles vão... O passaporte deles vão voltar para o país deles. Mas o nosso desejo é que eles ficassem, evidentemente. E quem sabe Deus não vai tocar no coração de algum deles que vão para o país, rever a igreja, a família e volta para o Brasil. Exatamente. As portas estão abertas e também do campo missionário em Minas Gerais. Bom, gente, então a experiência começa agora, até dia 31, não é isso? Inscrições, até 31 de agosto. 31 de agosto, inscrição aberta. Isso. E aí depois processo seletivo, 1º de março aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte. Isso, então corre, faça já a sua inscrição, mande lá para a juventude, para a comunidade que você conhece, para o seu filho, filha, sobrinho, todo mundo que você conhece, que tem aquele chamado especial por missões, certamente não vai perder tempo. Tem pai que acha assim, meu filho vai perder 1 ano da faculdade. Não vai nada, porque isso vai dar para ele uma experiência tão linda, tão rica, que isso vai potencializar aonde Deus já tem para ele. Seja de um lado, seja de outro, o Radical vai contribuir e contribuir muitíssimo. Bom, a gente está aqui com o Miguel. Miguel veio do México, é isso mesmo, Miguel? Isso mesmo. Qual que é a cidade? A minha cidade do México? Isso. Minha cidade é León, Guanajuato. León, Guanajuato. Eu tive na sua cidade. Uma cidade bonita, não é isso? Muito. Aliás, a igreja, você é da primeira igreja, não? Sou. Do pastor Juan Carlos, isso. É a primeira vez que eu conheci uma igreja que tem um culto que começa meio-dia, na hora do almoço. Mas lá eles têm isso, não é verdade? Fala para mim qual que é o campo que você está aqui em Minas e o que está acontecendo lá, Miguel? O campo onde estou trabalhando junto com minha equipe é na cidade de Muriaé, especialmente no bairro Gaspar. E ali está sendo uma maravilha o que Deus está fazendo ali. Um dos trabalhos que temos ali é uma escola, que estamos fazendo um trabalho de capelania todas as sextas-feiras, onde nós temos 3 aulas distintas, que é aulas de espanhol, aulas de artesanato e aulas de esportes, onde junto com a Dali estamos dando aulas de boxe, que ha sido uma... Aula de? De boxe. Boxe. Que ha sido... Boxe? Isso, boxe. Rapaz. Tem sido um médio onde nós possamos conectar, né? E quem que é o professor de boxe? Eu e aí também. Então você já viu que nós temos um radical que é professor de boxe, gente. Então imagina só que eles estão muito protegidos, né? Sim, exatamente. Sim, e ali a verdade tem sido uma bênção, porque os adolescentes,
gostam, né? E ademais de que nós estamos levando essas aulas para eles, ali nós também aproveitamos para fazer convites a eles para a igreja, para os PGs que nós temos, e hemos tenido uma média de jovens, na verdade, muito boa, que justamente han tenido bastantes que han ido para a igreja. E isso tem sido uma bênção onde nós podemos compartilhar o amor de Deus e também essa mensagem, né, de esperança, porque a comunidade onde nós estamos, que é o bairro Gaspar, é um bairro muito carente e de contextos difíceis para os adolescentes. Então, Deus é uma estratégia muito linda. É uma estratégia muito boa, a verdade que está dando resultado, né, graças a Deus. Muito bem. Dali, você veio da Colômbia, não é isso? Colômbia. Qual cidade? Eu moro da Mosqueira, muito perto da Bogotá. Está pertinho de Bogotá, não é isso? E aqui no Brasil você está trabalhando lá no Gaspar também. Gaspar, sim. E qual que é a sua visão? Você também dá aula de boxe, não? Eu dou mais a preparação física. Ele se encarga de a técnica de boxe e mais. Eu estou com a preparação física. E aquelas luvas lá, vocês conseguiram as luvas? Bom, ali também é uma coisa muito boa de explicar, porque uma das estratégias que nós fizemos para que os adolescentes continuaram indo para lá é que dimos para eles, primeiramente, faixas e ensinamos a eles a fazer o vendagem para depois colocar as luvas. E o que nós temos pensado é que quando encerremos o tempo de aulas, que é em outubro, né, vamos a dar de presente para eles umas faixas melhores e, bom, umas luvinhas aí para eles de prática. Luva não tem? Não temos ainda. São quantos alunos? Agora temos uma média de 10 a 12, mais ou menos. Gente, tem 10 a 12 alunos de boxe lá no bairro Gaspar, que é um bairro carente de Muriaé. Quem sabe, agora me ocorreu, o pessoal que está em casa fala, não, eu vou patrocinar uma luva para esses meninos. Já imaginou que seria lindíssimo, né? Então você que está em casa e deseja participar desse projeto, entre em contato com a Ellen e quem sabe você vai comprar uma luva de boxe e vai mandar lá para Muriaé para esse projeto ficar ainda mais... Porque eles estão usando só faixas, não é isso? Somente faixas. Eu imagino que a mão deve doer bastante, né, Dali, só com faixa. E o que mais, Dali, que vocês estão realizando lá, além do boxe? A gente também está trabalhando alguns discipulados, trabalha também com grupos pequenininhos de PG, e projetos do pastor, ajudando e fazendo muito mais legal. Dentro deles está... nós visitamos um hospital de câncer, que ha sido uma experiência muito legal, mas também muito impactante para nós. Muito impactante. E é diferente. Da Colômbia não se pode fazer isso, mas aqui é muito legal que a gente pode entrar ao hospital e caminhar por os passillos, cantar músicas, a gente pode entrar, falar de Jesus, dar um pouquinho de esperança também. E isso ha sido muito legal. Muito legal. Muito bem. Bom, o pessoal da produção disse para mim agora que tem um telefone, eu acho que é o telefone, é o meu telefone da Ellen, não é isso? Então você que quer fazer o patrocínio da luva, são 10 pares de luvas só por enquanto, né? Então quem sabe você vai poder adquirir na sua cidade mesmo e mandar lá para Muriaé, para você saber como que isso é possível e como enviar. Entre em contato então com a Ellen, o telefone está aqui embaixo, ó, e aí você pode mandar um WhatsApp, não é isso, Ellen? E ela vai te dar toda a orientação. Bom, a Sara também está com a gente. A Sara veio lá do Equador. Qual cidade, Sara? Do Quito, na capital do Você Equador. está em Quito, aquela cidade montanhosa, né? Faz muito frio lá. Frio, né? Mas muito bonita também. Fala pra gente, aonde você está atuando aqui em Minas Gerais? Qual cidade? Bom, eu estou na cidade de BH, Belo Horizonte, e eu estou trabalhando no Campo Guarani, no bairro Guarani. Tem sido um tempo muito abençoado, na verdade. Eu fico muito feliz. Agora, nos fins de semana, a gente ha trabalhado mediante o esporte. Então, nós trabalhamos mediante o futebol, porque tem muitos meninos lá que jogam futebol o tempo todo. Então, você vai no parque e encontra muitos meninos lá. Mientras isso acontece, no parque, também tem muitas crianças. Nós dividimos nossa equipe e aí umas pessoas vão a trabalhar no futebol e outras pessoas estamos com as crianças, fazemos pintura facial com as crianças. E mientras estão nesse tempo,
aproveitamos também para falar com as mães, porque nesse tempo onde descansam um pouquinho das suas crianças, elas se sentam no parque para ser escutadas. Então tem sido um tempo muito legal. Aí nós podemos compartilhar o amor de Jesus. E também essa escuta nos dá abertura para apresentar Jesus e para apresentar também, hemos trabalhado com Touchpeace. Estamos apresentando Touchpeace também e convidando a eles para aulas do espanhol que temos na terça. Também convidamos a eles a eventos das crianças que temos cada mês. E tem sido um tempo muito abençoado, porque já passam as semanas que nós vamos no parque e as crianças olham, nossa, são as moças que fazem pintura facial. E eles vêm com muita alegria, então tem sido um trabalho muito abençoado. Que maravilha! Gente, eles usam de todas as estratégias, vai depender isso da cidade, do bairro e da necessidade. E essas estratégias acabam trazendo grandes oportunidades para fazer aquilo que é o mais importante, que é levar o amor de Jesus, uma palavra que pode salvar e libertar a pessoa completamente. Isaías, você também veio do Equador, também de Quito? No, yo soy Isaías, soy de Ecuador, Guayaquil, y el lugar lá es muy quente, demais, muy quente. Y pues aquí yo estoy morando en Jardim Victoria, y ahí se estaba haciendo un trabajo grande, no solo para mí. Aquí yo quiero contar parte de un testimonio que he estado pensando y orando también, de que Deus no solo está mudando cosas en mi vida, también Deus está haciendo la obra, no solo en nosotros, en la casa donde estamos morando, sino también está mudando cosas ahí en Jardim Victoria, no solo en las crianzas, el trabajo que estamos haciendo ahí. Ha sido muy difícil, pero muy abençoado porque estamos trabajando con las crianças, porque de las crianças alcanzamos a los pais para que compartilhamos ese mensaje, porque ahí es donde más precisan escuchar de quién es Dios, de que precisan saber de que solo hay un Dios, de que Dios es el único camino, es la única salida. Y ahí la verdad sí que ha sido difícil, parte difícil para mí. Aquí este proyecto ha sido maravilloso, porque yo, verdad, si yo tenía otros planes aquí antes de venir a Brasil. Yo quería seguir estudiando gastronomía, quería estudiar gastronomía. Y yo decía, Dios, ¿cuál sería mi propósito? Yo gosto, he tenido amigos que son misionarios, y ahí yo falaba, ¿será que ha habido misionarios para mí? Yo decía, Deus, ¿cuál sería mi propósito? Ficar en mi iglesia o ir a otro país. Y ahí Deus falaba, aí hay un versículo que yo lembro que es San Mateo, que fala la gran comisión. Ir a todo lugar, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Pai, el Filho y el Espíritu Santo. Y ese versículo me ha motivado a mí también, de que otras cosas, que no estamos sozinhos, Dios está en nos, Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. Y mi vida ha sido muy abençoado con todas las actividades, muchas actividades que estamos haciendo con las crianças. Hemos ido a Lupa, ofreciendo un lanchinho, orar por essas pessoas e convidá-las também. As estratégias aí são muitas, né? Mas você fez uma pergunta agora, Ellen, e eu vou pedir o pessoal da produção, viu? Para a gente preparar um dia de programa, temos ainda alguns meses de Radical, para trazer o Isaías aqui de volta. Isaías vai voltar e a gente vai falar sobre culinária. A gente vai fazer aqui um prato aqui ao vivo, mas antes disso eu desejo visitar os radicais. Já sei que eu vou começar por esse grupo aqui do parque. Você está aqui no Jardim Vitória, está aqui pertinho. Eu vou almoçar com eles, porque você sabe, né, o Isaías é especialista em culinária. Certamente vai sair uma comida gostosa lá. Você vai voltar, Isaías, mas eu queria ouvir um pouquinho a Sara, que é da Colômbia, e contar um pouquinho qual que é o bairro
a cidade que você está atuando aqui em Minas Gerais e como tem sido para você. Bom, eu sou Sarai, eu sou da Colômbia e eu estou morando na cidade da BH e estamos no campo Jardim Vitória. Ha sido de gran bênção, não somente para nós, sino também para a gente do bairro. E hemos estado trabalhando de múltiples maneiras. Uma delas são as tardes alegres, né? As crianças adoram as tardes alegres. E nós também como missionários, porque como o pastor falou, a gente é gente que tem muita energia, a gente gosta de fazer esse trabalho. Então a gente gosta de compartilhar com as crianças. E a gente ali cria um relacionamento com eles. A partir disso, nós também visitamos a UPA. Graças a Deus, contamos com esse privilégio de visitar lá, conhecer a gente e criar também esse relacionamento com eles. Nós hemos tido a oportunidade de orar por pessoas que se encontram sozinhos, sozinhas na UPA e eles choram com nós, eles contam para nós o que estão passando em sua vida, eles falam conosco e eles choram ali. E é muito bom ver isso, porque isso lo faz através da oração. Quando nós estamos orando por eles, eles começam a chorar. E nós também, né? Porque o Espírito faz isso em nós. Então, a gente faz múltiplos de trabalho, a gente também vai visitar a gente maior de idade. A gente vai falar com eles e les fala se eles quiserem receber uma visita de nós. Nós não vamos a falar, não queremos fazer um estudo em sua casa ou falar de tal história da Bíblia, não. A gente fala, você quer de pronto conhecer um pouco mais de onde eu sou, porque como a gente é estrangeira, isso chama muito a atenção de cada um deles. Então a gente fala assim, se você quiser conhecer mais de nossa cultura, de nós, de lo que nós estamos fazendo aqui em Brasil, a gente pode voltar. E ele fala, claro que sim, você pode voltar, a gente pode voltar. E nós nosso coração queda muito cheio de essa alegria, essa emoção que a gente transmite para nós. E a gente, de uma vez, quadra com os meninos e vai visitar de novo, a falar com cada um deles. Dentro da igreja também nós estamos trabalhando com os irmãos, porque não somente afora, né, sino também dentro da igreja que a gente trabalha. Então, nós fazemos um estudo que é o trilho discipulador que nós estamos trabalhando, que nós estamos usando para fazer com a gente do bairro. Então, ali, a gente deu um estudo para os irmãos da igreja e cada um deles já tem esse conhecimento, já eles têm esse privilégio também de ir e compartilhar cada um desses estudos. Então, ha sido de grande bênção para todo o bairro, para toda a igreja também e para cada um de nós. Parabéns, gente. O português de vocês está dando orgulho, os testemunhos são lindos. E a gente se apaixona por cada um desses radicais e você que está em casa também. Ellen, muito obrigada. Obrigado a todos e eu quero que vocês recebam o nosso carinho. E agora nós vamos voltar com os radicais nessa banda dos radicais. Já tem nome a banda, Ellen? Tem que... Banda Radical. É Banda Radical ao vivo para você aqui no CBN. Gerações rendidas em louvor.
por siempre. Y clama el pueblo al Rey, santo y soberano es Él, santo y por siempre es santo, santo por siempre. Santo por siempre. Pastor Lécio Dornas, que esse ano completa 40 anos de ministério pastoral, é o nosso editor-chefe da editora e livraria CBM. Tem um ministério pastoral muito frutífero, autor de centenas de livros, centenas exagerei, dezenas, mas livros que têm edificado muito a nossa vida, na área da educação, vida cristã, enfim, a gente poderia ficar aqui, né, pastor, falando muitas coisas que Deus tem usado você para abençoar os batistas mineiros e os batistas brasileiros, não só Brasil, internacional também. E a gente queria estar com ele aqui no programa CBM ao vivo e tivemos essa oportunidade de ouro de poder ter esse bate-papo. Pastor, muito obrigada por estar aqui com a gente. Alegria minha, prazer meu, já sou um telespectador aí do programa e agora tenho a alegria de participar. Ah, maravilha. Mas a obra mais recente é essa aqui, ó. Eliseu, Segredos de um Homem que Transformou Crises em Milagres, um grande profeta de Deus. Pastor, conta pra mim, de onde nasceu a inspiração para falar deste profeta em específico e dessa pauta específica dentro da história dele? Olha, essa pergunta ela é emblemática, porque são tantos personagens na Bíblia, são tantos profetas, né, que quando um autor elege um, não é? Por que esse um, né? Eliseu foi um profeta de difícil visibilidade imediata, porque ele foi auxiliar do profeta Elias. Então é um profeta cativante. Quando eu comecei a estudar Eliseu, eu estava com a intenção de escrever uma devocional sobre Eliseu. Sim. Eu falei, não, devocional não, eu vou escrever um artigo. Não, artigo não, eu vou escrever aqui lições para pequenos grupos. Não, lições não, eu vou escrever um pequeno livro. E aí a coisa foi ampliando e nasce esse livro de mais de 300 páginas, onde eu procuro mergulhar episódio por episódio, extraindo lições, e eu fiquei assim, chocado com algumas coisas na vida de Eliseu que normalmente a gente entende de uma maneira errada. Por exemplo, quando Eliseu pede a Deus que lhe dê porção dobrada de Elias. O que você quer que eu te dê, Eliseu? Me dê a porção dobrada de Elias. Ou seja, aquilo que o Senhor deu para Elias, o Senhor me dê em dobro. Por que Eliseu pede isso? Por que Eliseu pede para Deus dar para ele 2 vezes mais o que deu para Elias? Será que ele queria ser superior a Elias? Será que ele queria fazer mais do que Elias? Nada disso. Eliseu tinha consciência que para que ele pudesse fazer ao menos a mesma coisa que Elias fez, Deus tinha que dar uma porção dobrada para ele. Porque se Deus desse para ele a mesma que deu para Elias, ele tinha consciência de que não conseguiria fazer o que Elias fez. Quando o livro começa a mexer com você, a perguntar, olha, e a sua vida familiar, e a sua vida financeira, e os seus relacionamentos, esses princípios aqui, você vê que você está longe de Eliseu ou está perto de Eliseu? Quão longe você está? Quão perto você está? Quais são os seus desafios? E aquela sugestão que o capítulo deu, você acha que você pode aplicar na sua vida? Olha, isso aí, na minha opinião, é fundamental hoje. Quando o livro aperta o leitor na parede, encosta ele lá na parede e fala, e aí? Você leu, e aí vai ser mais um livro lido que você vai encostar na sua biblioteca, esquecer? Ou vai ser um livro que você vai dormir pensando nele, levantar pensando nele, dirigir pensando nele, naquela pergunta que você leu ali, e você vai se sentir ao mesmo tempo confrontado, porque a palavra de Deus não apenas conforta, mas ela também confronta. E o confrontamento, quando o Espírito Santo está na direção, é uma bênção para nós. Né? O senhor falou, eu pensei assim, é para tornar inesquecível, porque a gente tem filmes, livros que a gente lê, a gente não esquece. Ao escrever esse livro, eu pensei não apenas no leitor que gosta de ler,
mas eu pensei no líder, eu pensei naquela pessoa que Deus confiou uma missão, naquela pessoa para quem Deus deu um pedaço do ministério para cuidar. O que Eliseu, o que a vida de Eliseu pode ensinar? Pastor, muito obrigada. É um prazer poder conversar com o senhor aqui no nosso programa CBM ao vivo. Você que ainda não adquiriu, adquira. Aqui embaixo a gente vai colocar o site da editora, o WhatsApp, o Instagram também para você entrar. Não deixe de levar para casa, de presentear seu pastor, seu líder. Com certeza vai ser uma leitura que vai transformar a sua vida, tá bom? Obrigada, pastor, mais uma vez. Alegria minha, Deus abençoe todos que estão acompanhando o CBM ao vivo. Pastor Márcio, com você aí no estúdio. Muito bem, gente, está chegando agora o Que Vai Pelas Igrejas, hoje com Ashley Barbosa. Boa noite, Pastor Márcio. Estamos aqui com o Que Vai Pelas Igrejas. Amanhã, dia 25 de agosto, acontece a Tarde Inspirativa das Mulheres Batistas, às 2h30, na Igreja Batista Pedras Vivas, localizada na Rua Joaquim da Silva Barbosa, número 66, bairro Penha, em Belo Horizonte. No dia 28 de agosto, será realizada a reunião para pastores e líderes da Regional 2, às 8 horas, na Igreja Batista do bairro Lindéia. Também, entre os dias 28 e 30 de agosto, acontece o Congresso de Jovens Juba Cave, na Primeira Igreja Batista Cachoeira do Campo, em Ouro Preto. E no dia 29 de agosto, será realizada a formatura do Seminário Teológico Batista Mineiro. Nos dias 29 e 30 de agosto, também acontece o 46º Congresso Estadual da União Masculina Batista de Minas Gerais. Agora é hora dos parabéns. Dia 26, a Igreja Batista Manancial Vespasiano celebra seus 26 anos de organização. Parabéns por mais um ano proclamando o Evangelho. Quer divulgar as novidades da sua comunidade? Envie as informações para o e-mail, o que vai pelas igrejas, @batistasmineiros.org.br. Ashley, muito obrigado. Agora está chegando o pastor Ramon Márcio e professor Valceni Pereira Braga para a gente saber um pouco mais do que está acontecendo na nossa Rede Batista de Educação. Venha com a gente. Pastor Márcio, nós estamos aqui com Educação em Pauta. Hoje nós vamos fazer um tour especial com a Dani pela unidade Castelo. Antes disso, eu gostaria de agradecer a presença ilustre do professor Valceni Braga, que é o CEO da Rede Batista de Educação. Obrigado, professor. Ok, pastor Ramon, muito obrigado. Vai ser um prazer conversar com você sobre esse tema. Vamos assistir essa matéria. A Dani vai nos conduzir pela belíssima unidade do Castelo em Belo Horizonte. No Castelo, cada espaço foi pensado para acolher, ensinar e desenvolver crianças da educação infantil ao 5º ano. Uma unidade que une segurança, aprendizado, tecnologia e formação integral. A proposta da Unidade Castelo é trazer para as famílias a educação confessional batista centenária, com essa possibilidade de aproveitar tanto uma escola confessional, mas ao mesmo tempo inovadora, que traz grandes oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal dessa educação aqui na nossa região. E na nossa unidade Castelo, séries iniciais, nós temos 2 parquinhos, um solário lindo com jabuticabeira e etc. E temos um outro parquinho aqui ao fundo que serve também para aula externa, e nós temos viveiros também. Então tem uns bichinhos, tem coelhinho e etc. Então toda atividade educacional pedagógica, ela é feita com base nessa interatividade, que é muito legal, as crianças amam. Todas as salas de aula, elas têm, além do ar-condicionado, para climatização adequada para os estudantes, a gente também tem uma lousa interativa digital, que possibilita uma infinidade de recursos para o professor. Então a aula fica mais engajada, fica mais interativa e é muito bacana. Salas amplas, recursos tecnológicos e ambientes adaptados tornam a aprendizagem mais dinâmica e significativa. E como é que é estudar aqui no colégio? Muito legal, que é onde as crianças podem aprender sobre Jesus e sobre aprender coisas que nem achavam que podiam fazer. Como o que, por exemplo? Como fazer a letra cursiva e
deve ser um desafio, mas com Jesus no nosso coração, tudo é possível. Quais que são os lugares que você mais gosta aqui da escola? O parquinho e a quadra. Por quê? Porque o parquinho é onde é que a gente pode brincar e a quadra onde é que a gente pode fazer educação física. Além da sala de aula, biblioteca, quadra e parquinho, as áreas de convivência ampliam as oportunidades de crescimento e socialização. Aqui, cada detalhe contribui para o desenvolvimento acadêmico, emocional e humano dos estudantes. A escolha parte da nossa busca, né, por uma escola que fosse parceira da família, né? A gente instrui a Maria Liz não só na questão dos princípios, mas também na questão da educação. A gente investe nela, né? Como pais, a gente busca que ela cresça, se desenvolva nas suas potencialidades, em cada idade, em cada fase. E a escola tem sido essa parceira, né, de poder chegar aqui e não abafar aquilo que a gente planta lá em casa, mas incentivar ela cada vez mais e ela chega em casa contando aquilo que a gente já ensina em casa, aqui é só reforçado pelos professores e pela equipe da escola. Um ambiente preparado para formar alunos hoje e cidadãos para o futuro. Quer saber mais? Entre em contato pelo site que está aparecendo no seu vídeo. Eu sou Daniela Savassi para o CBM ao vivo. É com vocês aí no estúdio. Unidade Castelo, séries iniciais, em Belo Horizonte. Um abraço para o professor Breno, que é o diretor daquela unidade. E nós estamos aqui diante, professor. Parabéns, professor Volceni, por essa unidade que tem algo especial, unidade de séries iniciais, né? Como é que, explica pra gente, como é que é lá no Castelo? Nós temos 2 unidades, como é que é isso? O bairro Castelo, sediado aqui na região da Pampulha, em Belo Horizonte, possui 2 unidades. Começamos com a unidade 1, que nós chamamos de séries iniciais, onde hoje recebe as crianças ali de 0 a 10 anos, né? 4 meses de idade a 10 anos de idade. E por falta de capacidade de atender maior demanda, então nós inauguramos a segunda unidade, que é o Castelo 2, ou Castelo Séries Finais. É um prédio novo, né? Inauguramos no ano passado, que recebe os estudantes de 11 a 17 anos, ou seja, do Fundamental 2 e médio. Dessa forma, são escolas complementares, né? Com quase 800 alunos, as 2 juntas. Elas estão pertinhas ali, próximo? A 1 quilômetro de distância somente. 1 quilômetro de distância. Professor, me conta uma coisa aqui. A unidade Castelo, eu me lembro disso, me fala quanto tempo tem quando começou, hoje então é as séries finais, né? Que é o primeiro prédio? Não, séries iniciais. Iniciais, séries iniciais que ficou com o primeiro prédio. E quando ela começou, e parece que teve um apelo da comunidade para que o Colégio Batista se deslocasse para aquela região. É verdade. É uma unidade, como as demais, elas nascem de uma demanda da comunidade. A gente não sai por aí querendo abrir escola, porque a gente já tem bastante, né? Então, as nossas unidades, elas surgem porque há uma demanda da sociedade local, da comunidade, que às vezes insistem, né? Como agora acabamos de inaugurar uma lá em Valadares, que a comunidade pleiteou por mais de 10 anos, o próprio prefeito, mas a gente não tinha fôlego para ir para lá. Esse ano que nós fomos, né? E a mesma coisa no Castelo, que fomos para aquela unidade ali em 2018 e estamos hoje com a segunda unidade. Então, nós fomos para aquela unidade ali, era uma instalação que já existia o prédio, a gente ajustou e começamos a operar, dada a urgência que a comunidade tinha de ter um colégio ali na região, visto que muitas famílias ali eram nossas clientes na unidade Floresta, mas que tinha que atravessar um pouco a cidade, né? Andava aí em torno aí de uns 6, 7 quilômetros e pegava trânsito pesado. Então, eles não queriam mais andar nisso tudo
e solicitaram que nós abríssemos uma unidade ali na região, que foi muito bem sucedido. O bairro Castelo, em Belo Horizonte, é um bairro de classe média para média alta e vem dando, então, ótima resposta à nossa proposta educativa. Eles gostam do nosso colégio. Na sua opinião, professor, o que o colégio tem, na verdade, quais, né, as suas características, ofertas, que faz a comunidade? Nós temos Colégio Batista do sul do Brasil até o extremo norte do Brasil, do extremo sul ao extremo norte, de Porto Alegre até Manaus, né? Nós temos unidades. O que faz a comunidade dizer: a gente queria muito um Colégio Batista aqui? Isso tem a ver com o uso da tecnologia, com o desenvolvimento das habilidades humanas, com o aspecto da educação socioemocional? O que faz a comunidade falar: a gente quer Colégio Batista aqui? Pastor Ramon, isso daria um discurso de um dia inteiro, né? O Colégio Batista, que tem 108 anos de atividades, ele começou com o Colégio Batista Mineiro e hoje tem mais outros irmãos fora do estado de Minas Gerais, que é o Colégio Batista Brasil. E a gente hoje é reconhecido como uma das principais escolas do país, é um currículo muito equilibrado, muito forte. E esse reconhecimento da sociedade decorre desse trabalho de mais de um século, com constância, com firmeza. O colégio ele sempre se posicionou adequadamente, ou seja, ele sempre achou o lugar adequado, ele sempre operou dentro dos princípios e valores nos quais ele foi criado, nunca arredou o pé disso, né? Então, a gente é uma escola que você estuda uma vez e depois você vai trazer o seu filho, o seu neto, o seu bisneto vai vir para essa escola, porque você não quer outra. Os nossos egressos, os ex-alunos, eles sabem cantar o hino do colégio 50 anos depois, eles amam o colégio. É evidente que todos os estudantes, eles gostam das suas escolas, né? Quando eles saem de lá, eles continuam se lembrando. Só que o estudante do Colégio Batista Mineiro, ele nunca mais esquece, e ele ama o colégio, ele indica e ele leva os parentes todos para lá. Então, quase 80% dos nossos estudantes hoje matriculados decorrem de famílias que estudaram ou da indicação de amigos. A gente não sai por aí fazendo muita propaganda, a gente colhe o que nós plantamos. Então, o colégio ele é reconhecido por esse trabalho que ele sempre desenvolveu, um trabalho equilibrado. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a questão da ciência e fé bem resolvida, a questão da ideologia bem resolvida, a gente não é proselitista, a gente prega o Evangelho de Jesus para os nossos estudantes, mas a gente não catequiza, eles podem tomar suas decisões. E nós não abrimos mão também da ciência por causa da questão da fé. Tem que andar junto. Escola é lugar de ciência e na base da fé, do fundamento da palavra de Deus. Então, o Colégio Batista é uma das poucas escolas do país que não se perdeu nessa caminhada, nesse turbilhão social, nessas mudanças tecnológicas todas. Então, agora existe esse tatear diante dessa tecnologia da IA. As escolas não podem se perder nisso e o Colégio Batista já está se achando assim, de maneira muito equilibrada nesse cenário da tecnologia. Então, essa lucidez que a gente trouxe através da história, isso encanta as famílias, porque a gente não perde o foco é o ser humano, é transformar a vida de crianças e adolescentes, é preservar os valores da família, os valores da fé, e isso que as pessoas querem. A escola, quando se trata de criança e adolescente, ela não pode ficar só na escolarização, só no conhecimento, só informar a mão de obra do futuro. Não é assim. Você precisa tratar com valores, com princípios e voltá-los para a palavra de Deus, é que nós fazemos sem pregar muita religião, mas pregar Jesus e o seu evangelho, né? É assim que a gente é amado pela sociedade. Hoje, a escola das mais apreciadas em Belo Horizonte. Temos 6 unidades de colégio em Belo Horizonte, mostrando que a população, ela gosta da nossa proposta educativa. Muito bem. Quando a gente vai ali no Castelo ver a unidade de séries iniciais, ou que seja a unidade de séries finais também, né, sob a direção, liderança do diretor Breno, a gente percebe o investimento, né, numa arquitetura diferenciada, especializada para a educação, na tecnologia, como você cita aí a questão da inteligência artificial, que já há um projeto para que isso seja usado, desenvolvido.
Agora, isso também envolve tradição, né? Nós também estamos falando de uma organização que nasceu na primeira parte de 1900, do século XX, né? 1918. Então, nós temos mais de 100 anos nisso. Eu acho que isso também faz toda a diferença. E também vai tendo avós, bisavós que passaram por ali, os seus netos, bisnetos estão passando também, né? Professor, quais são os principais objetivos na formação dos alunos quando a gente está falando dos primeiros anos escolares, já que nós estamos aqui apresentando as séries iniciais? O objetivo da educação infantil, principalmente, é ir colocando a criança em contato com o mundo, né? Ela tem que aprender quem ela é, né? Ou seja, na sua subjetividade, é um dos papéis da educação, né? Outro papel da educação é você considerar o outro, né? Então, e essa relação você com o outro. Então, você precisa ajudar a criança naqueles 5 campos de experiência citados na BNCC, né? Então, você aguçar ali a curiosidade dele para o mundo, né? Colocá-lo em contato com o dia a dia da vida, né? Então, os objetivos eles são bastante amplos, não dá tempo agora da gente discorrer sobre eles, né? Mas podemos trazer em outra ocasião aqui um aprofundamento dessa questão. Mas o objetivo realmente é formar, ajudar o que a família já começou, informar os valores, os comportamentos para a vida, né? É a criança se postar adequadamente, ela saber que há o outro também, que ela vai ter que interagir. E nesse aspecto é muito interessante, né? Porque a família ela tem em casa, às vezes, um filho só, e ali ela dá uma boa educação, mas quando essa criança chega na escola, ela vai precisar de um outro mundo que ela não tem em casa, que é ele com os seus colegas. E aí há uma relação, às vezes até um pouquinho conflituosa, às vezes, né? Não é fácil, né? Que você tem que compartilhar, você tem que respeitar o outro, né? E aí você tem todo um outro cenário onde é propício ao desenvolvimento de outras virtudes, outras habilidades, outras competências, né? Então, a escola é um local insubstituível nesse caso, né? Porque ali você, que vive em casa de forma, às vezes, isolada, não tem outra criança ali para você interagir, no colégio você já tem. E ali, sob uma supervisão de profissionais capacitados, que é os professores, coordenadores, a nossa equipe, né? Vai propiciar o crescimento equilibrado e saudável dessa criança. E isso é que nós lidamos no dia a dia do Colégio Batista Mineiro, Colégio Batista Brasil, marcas da Rede Batista de Educação. Excelente, parabéns ao Colégio Batista, você que mora na região do Castelo, no bairro Castelo, parabéns ao Colégio Batista que chegou nessa região, uma região estratégica, uma região urbana muito especial, e com toda essa visão e com tudo isso que o colégio tem a oferecer. É uma alegria a gente poder ver uma matéria como essa, uma unidade como essa, aliás, 2 unidades ali no bairro Castelo. Parabéns, Colégio Batista. Pastor Márcio, é com você. Muito bem, gente, está chegando o momento que é muito importante, que é o momento que nós vamos interceder pela sua vida, pela sua família. Quem sabe você esteja passando um momento delicado e nós cremos no poder da oração. Então vamos juntos e vamos falar com Deus nesse momento. Pai, nós estamos na Tua presença nesse momento. Nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, o nosso único Deus. Nós cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós cremos que o Espírito Santo habita no coração de todo aquele que confessou Jesus Cristo como Salvador. E nessa hora eu quero colocar a vida desta pessoa que ora comigo. Quem sabe, passando por desafios na área da família, com os filhos. Quantos choram nesse momento pelos filhos distantes, pelos filhos que estão entregues às drogas, aos vícios. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor mesmo toque no coração dessa mãe, desse pai, bem como no coração desse filho, e promova uma transformação, Pai, um resgate para a glória do Teu nome. Também muitas pessoas nesta hora sofrem por enfermidades. Nós cremos que o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Jeová da cura e o Senhor tem poder para fazer milagres. De igual modo, eu quero recomendar essas pessoas enfermas. Tome, Pai, nas Tuas mãos. Se o Senhor desejar curar, que cure. Quem sabe o Senhor deseje usar os médicos e a equipe médica
nós pedimos que o Senhor conduza todo esse processo. E essas pessoas que têm desafios para dormir, insônias, Deus, toma nas tuas mãos e que essa noite ainda possa ter um sono gostoso e reconciliador na tua presença. A tua palavra diz: deito e logo durmo, porque tu estás comigo, ó Senhor. Sê com esta pessoa. E assim nós confiamos todos que estão orando nesse momento nas tuas mãos e oramos gratos e fazemos isso em Cristo Jesus. Amém. Nós estamos terminando mais um programa, mas os nossos conselheiros da Touch Peace continuam de plantão 24 horas. A Touch Peace é o primeiro aplicativo mundial de aconselhamento, de ajuda emocional. Aqui na tela embaixo você tem o QR Code, aponte a câmera do seu celular, baixe o aplicativo, é gratuito e você pode fazer quantas chamadas você desejar, também gratuitamente. Deus te abençoe, até a próxima semana, se Deus assim permitir. Por ele que eu estou gastando a minha vida.